Questão 9, de 2011. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais alvo de políticas públicas de saúde. Os de cora é um tipo de fruta que quase praticamente não existe mais, então ele passou a ser praticamente artificial. Mas cora é uma fruta. Apresenta o ácido fosfórico, que é H3PO4, é um ácido fraco, moderado fraco. Para a gente é fraco, para o primeiro ano é moderada. Substância prejudicial, a fixação de cálcio. O mineral que é o principal componente da matriz dos dentes, ou seja, ele pega e faz fosfato de cálcio, então ele tira o cálcio que ia para a estrutura óssea. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante pega a presença de sacarose. Sacarose é o açúcar comum, é o C12H22O11, é um disacarídeo. Faz decrescer o pH do biofilme da placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível de pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Como ele demora, termina quebrando o dente. Então você tem a hidroxiapatita em equilíbrio, na desmineralização forma 5 mols de cálcio 2+, 3 mols de PO4 e mais OH-. Então quando você adiciona, aumenta a acidez, você está consumindo esse OH, então desloca mais ainda aqui. Então o processo da acidez piora, favorece a desmineralização, porque você vai consumir o OH. Bom, considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração não de OH, mas da concentração de H+, que reage com a hidroxila, deslocando o equilíbrio para a direita. A letra B é a resposta. O refrigerante tem ácido fosfórico, tem H3O+, você está adicionando mais H3O+, ele reage com a hidroxila do equilíbrio e desloca para a direita. Não é pelo OH. H reage com a hidroxila deslocando para a esquerda, não, para a direita, para a desmineralização. O cálcio que reage com a hidroxila, não. Então a resposta é a letra B. Vamos ver aqui. Considerando que a pessoa consuma refrigerante diariamente, poderá ocorrer o processo de desmineralização dentária, devido ao aumento da concentração de H+, que reage com a hidroxila, deslocando o equilíbrio para a direita, como eu tinha dito. Velocidade de mineralização é a constante, cálcio, isso aqui. Isso aqui vai ser consumido pelo H+, então desloca para cá. Como H+, e o OH- formam água, e o OH são consumidos e a velocidade de mineralização diminui, ou seja, o equilíbrio desloca para a direita. Ok? De uma outra maneira, para responder, é só pegar isso aqui, a própria equação. Se eu adiciono ácido fosfórico, eu estou adicionando H+. H+ reage com OH- formando a água, então você está tirando. Como você está tirando, para repor a perda, o equilíbrio é deslocado nesse sentido, no sentido da desmineralização. Muito mais simples de responder. Tudo bem? Então vamos lá. Agora a questão 10. Então vamos lá para a questão 10. O etanol é o principal álcool produzido nesse país a partir da cana-de-açúcar, a partir da fermentação da sacarose. Você tem a cana-de-açúcar, você fermenta essa sacarose, que é C12H22O11, produz 1 mol de glicose e 1 mol de frutose. As duas têm C6H12O6. Isso na presença de uma enzima chamada invertase e meio ácido. Depois você pega a glicose ou a frutose, C6H12O6, na presença da enzima zimase, e produz 2 mols de etanol e 2 mols de CO2. Essa é a planta de produção que as usinas nesse país usam para extrair o etanol. Isso é da parte de orgânica, por isso que eu só estou comentando como é que é feito esse processo. O etanol é considerado um biocombustível promissor. Por que ele é biocombustível? Porque ele faz parte da nossa era.
Então ele é renovável. Você planta a cana, você extrai o açúcar da cana, produz o etanol entra em processo de combustão no automóvel, e aí forma CO2 e água, que depois volta a ser o açúcar, volta a ser a cana. Então é renovável, então tecnicamente seria menos poluente do que os derivados do petróleo, que não são renováveis. Do ponto de vista do balanço de carbono, possui uma taxa de emissão praticamente igual a zero, porque ele emite CO2 e CO2 é usado na fabricação de nova cana-de-açúcar. Entretanto, esse não é o único ciclo biogeoquímico associado à produção de etanol. O plantio da cana-de-açúcar, matéria-prima para a produção de etanol, envolve a adição de macronutrientes como enxofre, nitrogênio, fósforo e potássio. Lembrando que desses aí, o que a gente não pode esquecer é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, é sempre macronutriente em qualquer prova de química. Principais elementos envolvidos no crescimento de um vegetal. O nitrogênio é incorporado ao solo, como consequência de atividade descrita anteriormente, é transformado em nitrogênio ativo e afetará o meio ambiente, causando, vamos lá o que ele causa. Acúmulo de sais insolúveis, desencadeando o processo de salificação do solo. Primeiro que não, porque como ele vai na fase de nitrato, os nitratos são solúveis. É a eliminação de micro-organismos existentes no solo responsável pelo processo. A contaminação dos rios e lagos devido à alta solubilidade do íon nitrato e amônio na água, com certeza. Se ele libera o nitrogênio na forma de nitrato ou de amônio, os dois são extremamente solúveis na água, então vai contaminar os rios. Diminuição do pH, muito pouco, pela presença da amônia, não. Diminuição do pH pela presença do nitrato e não da amônia. Então já está errado que a amônia é básica. Diminuição da oxigenação do solo, uma vez que o nitrogênio ativo forma espécies tipo NO2, NO3-, N2O. Primeiro, o NO3- poderia diminuir a quantidade de nitrito no solo, mas os demais não, porque eles não são iônicos, não vão estar solúveis na água, no meio, né? Então, acredito que a resposta é a letra C. O nitrogênio incorporado no solo, como consequência da atividade descrita anteriormente, é transformado em nitrogênio ativo e afetará o meio ambiente, causando contaminação de rios e lagos, devido à alta solubilidade dos íons como nitrato e amônio em água. Devido à elevada afinidade com a água, esses íons podem ser infiltrados nos lençóis freáticos, causando a sua contaminação. Correto? Essa questão até a professora de biologia poderia responder pelo ciclo do nitrogênio, né? Sem precisar da físico-química. Aí aqui eu terminei. Deixa eu voltar aqui. Aí eu terminei esse exercício, correto? Quando eu terminei esse exercício, eu vou colocar agora no próximo slide algumas questões de pH, ok, pessoal? E eu volto com um slide um pouquinho maior.